caminhos muitos são, ondas e desejos vãos tentam sempre distrair. Mas que base firme então poderei eu encontrar, se quase em qualquer lugar armadilhas já estão. A saída assim parece, de outra forma buscar, sem pra só lá fora olhar o mundo que tanto padece. Vou de dentro retirar solução pra todo mundo. Busco Cristo em um segundo e assim vou encontrar. Prosseguindo em frente vou, tento me modificar, velho homem transformar, homem bem melhor já sou. Sinto a vida caminhar, já não há mais temporal. Se o que existe é natural, eu no Pai vou confiar. A saída assim parece, de outra forma buscar, sem pra só lá fora olhar o mundo que tanto padece. Vou de dentro retirar solução pra todo mundo. Busco Cristo em um segundo e assim vou encontrar. A saída assim parece, de outra forma buscar, sem pra só lá fora olhar o mundo que tanto padece. Vou de dentro retirar solução pra todo mundo. Busco Cristo em um segundo e assim vou encontrar. Assim vou encontrar, encontrar um mundo que tanto padece. E assim vou encontrar, assim vou encontrar, encontrar, e no Pai vou confiar. Segue o caminheiro, amigo das horas, bom pastor. Faz do tempo seu fiel parceiro, sempre a trabalhar com amor. Tem tempo de sol e de chover, de semear e de colher. Tem gente que faz do tempo sua arte, levando alegria, paz a toda parte.
Pra quem agoniza, pra aquele que chora, são longos os dias, se arrastam as horas, pra viver feliz, breve eternidade de paz, alegria e fraternidade. Segue o caminheiro, amigo das horas, bom pastor. Faz do tempo seu fiel parceiro, sempre a trabalhar com amor. A vida navega no rio das horas, nada se alonga, nada se demora. O tempo passado, o tempo perdido, é folha caída no leito das águas. Dar tempo pra queixa, dar tempo pra mágoa, só faz prolongar a discórdia desdita. Abraçar as horas, trabalho bendito, é santificar o caminho da vida. Segue o caminheiro, amigo das horas, bom pastor. Faz do tempo seu fiel parceiro, sempre a trabalhar com amor. Quando nasce o dia é um novo despertar, é tempo de brilhar. Tens a soma das manhãs ao teu dispor, e quando as noites chegam é hora de pensar no que faltou. Faltou deixar pra trás as vestes que usou, mágoas, sombras da imperfeição, encher a bagagem do belo e nobre, justo, bom, banhar-se na corrente incessante e cristalina do amor. O tempo já é hora de alinhar o coração com a estrada do perdão, estender a mão e serenar o coração, descortinar a vida e revelar a imensidão da paz. Não deixar os rastros do amargor o teu destino impor, dar indulto pleno, libertar o herdeiro que há em nós e revelar ao coração a vida eterna. Faz no teu presente um futuro bem melhor. Das sombras deve nascer um ser envolto em luz. Quem não cura o coração não pode ser inteiro. Quem não nascer de novo não pode ver o reino do Senhor. Não deixar os rastros do amargor o teu destino impor, dar indulto pleno, libertar o herdeiro que há em nós e revelar ao coração a vida eterna. Faz no teu presente um futuro bem melhor. Das sombras deve nascer um ser envolto em luz. Quem não cura o coração não pode ser inteiro.
Quem não nascer de novo não pode ver o reino do Senhor. Quem não cura o coração não pode ser inteiro. Quem não nascer de novo não pode ver o reino do Senhor. Não existe sorte nesse mundo, irmão. Tenha como norte o seu coração. Seu caminho só você pode percorrer. O tesouro está tão perto e você nem vê. Aprende a se descobrir, encara teu próprio eu, e assim vai se permitir chegar mais perto de Deus. Aprende a se descobrir, encara teu próprio eu, e assim vai se permitir chegar mais perto de Deus. Olhar pro lado, notar o irmão, levar o seu melhor a toda direção. No dia a dia, com decisão, o bem é a chave, o guia da transformação. Aprende a se descobrir, encara teu próprio eu, e assim vai se permitir chegar mais perto de Deus. Aprende a se descobrir, encara teu próprio eu, e assim vai se permitir chegar mais perto de Deus.
tarde para todos vocês, irmãos, companheiros. Muito bom estarmos mais uma vez aqui reunidos para mais uma reunião pública da nossa Casa de Miguel aqui pelo canal do YouTube. Hoje eu estou aqui para dizer a vocês que o nosso estudo de hoje vai ser representado por duas companheiras da nossa casa, a Cláudia Barbosa trazendo o estudo do Livro dos Espíritos na questão 120 até 127. Ela vai continuar sobre a programação dos espíritos, que é a continuação do Livro dos Espíritos, né? A nossa companheira Ana Tomás vai trazer o estudo do Evangelho no capítulo 28, na coletânea de preces ainda, no item 77, que é a prece pelos doentes e pelos obsediados. Nós vamos ter também a página de abertura através da companheira Marcília. Após a nossa reunião pública, nós teremos o GEAL. Como sempre, eu gosto de deixar aqui o convite para todos vocês para participarem junto conosco, principalmente chamando as crianças, mas participem com eles. Depois vocês me contam como é que foi essa experiência. É muito boa, gente. Eu digo para vocês de carteirinha, hein? Eu queria falar para vocês também que é importante daquele joinha. Clica aí embaixo, tá? Que é uma forma de nós cada vez mais podermos divulgar os vídeos da nossa casa. Isso é importante para o nosso trabalho, né? A nossa divulgação da doutrina. Outra coisa também é aí embaixo vocês têm o sinalzinho da descrição do vídeo. Ali você encontra o nosso jornal ceareiro, encontra também sobre o atendimento fraterno e outras informações importantes. Lembrando a vocês que reunião pública nós temos sempre às quintas-feiras, 14h30, sexta-feira às 20 horas e domingo, 9 horas da manhã. Fluidoterapia, para trazer aquele equilíbrio entre o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. Você pode estar acompanhando pelo chat, sempre às terças-feiras, né, colocando seu nomezinho no chat, às terças-feiras, 19h30, às quarta-feiras, 9 horas da manhã. E para os nossos entes queridos, né, que já não fazem mais presença física entre nós, nós temos a prece da saudade, que é oferecida sempre às quintas-feiras, de 19h30. Você pode estar colocando também o nome ali no chat, tá? Meus queridos, participem conosco, que Jesus nos envolva e que a gente tenha uma tarde de muito aprendizado. Graças a Deus, graças a Jesus. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição 71. Para testemunhar. E disse-lhes Jesus: E vos acontecerá isto para testemunho. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 13. Naturalmente que o Mestre não folgará de ver seus discípulos mergulhados no sofrimento. Considerando, porém, as necessidades extensas dos homens da terra, compreende o caráter indispensável das provações e dos obstáculos. A pedagogia moderna está repleta de esforços seletivos, de concursos de capacidade, de testes da inteligência. O Evangelho oferece situações semelhantes. O amigo do Cristo não deve ser uma criatura sombria, à espera de padecimentos. Entretanto, conhecendo a sua posição de trabalho, num plano como a Terra, deve contar com dificuldades de toda sorte. Para os gozos falsificados do mundo, o planeta está cheio de condutores enganados. Como
foi invocar o Salvador para a continuidade de fantasias. Quando chamados para o Cristo, é para que aprendamos a executar o trabalho em favor da esfera maior, sem olvidarmos que o serviço começa em nós mesmos. Existem muitos homens de valor cultural que se constituíram em mentores dos que desejam mentirosos regalos no plano físico. No Evangelho, porém, não acontece assim. Quando o Mestre convida alguém ao seu trabalho, não é para que chore em desalento ou repouse em satisfação ociosa. Se o Senhor te chamou, não te esqueças de que já te considera digno de testemunhar. Boa tarde, meus amigos e minhas amigas. Com muita alegria em nossos corações, que vamos iniciar a reunião pública dessa quinta-feira, acalmando nossos pensamentos para podermos fazer nossa prece inicial. Obrigada, Jesus, por estarmos aqui reunidos, mesmo que em pensamento, na nossa casa de Miguel, com essa espiritualidade amiga, que tanto cuida de nós, que tanto nos orienta. Jesus, Mestre amado, amigo, companheiro de todas as horas, que está sempre presente, nos ajudando, nos acalentando em todos os momentos, que possamos colocar em nossos pensamentos aqueles que necessitam, os que passam por dificuldades financeiras, os que estão nas ruas abandonados, os que estão doentes nos hospitais, os que estão sozinhos, todos aqueles que precisam do nosso amor, que precisam da nossa caridade, que possamos ter como exemplo nosso Mestre Jesus, que tanto nos ajudou. Que assim possamos, com nossos corações leves, com essa paz, dar início à nossa reunião pública dessa quinta-feira, para que possamos tirar delas reflexões importantes para o nosso dia a dia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Maria. E assim damos iniciada a reunião pública de hoje. Graças a Deus. Boa tarde, meus amigos. Vamos dar início à reunião pública dessa quinta-feira. Meu nome é Cláudia Barbosa, sou companheira de vocês da Casa de Miguel e vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Próximo. No Livro dos Espíritos, vamos às perguntas 120 até a 127. Próximo. Antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos fazer uma reflexão. O ser humano é bom ou mau em sua essência? O que vocês acham a respeito dessa pergunta? Essa pergunta tem sido feita e sendo motivo de dúvida entre filósofos e teólogos na nossa existência.
Nós temos vários filósofos, entre eles Rousseau, que acredita que o homem nasce bom e a sociedade o vicia. Já o filósofo inglês Thomas Hobbes acredita que o homem é desde o início mau, perverso e egoísta. Santo Agostinho, com sua formação religiosa, afirma que, sendo o homem imagem e semelhança de Deus, do nosso Criador, ele é essencialmente bom e capaz de amar. A psicologia de Jung diz que a raça humana, a psique humana, é composta simultaneamente de luz e sombra. Então, nós temos esses exemplos de filósofos e de um religioso. O nosso estudo vai falar a respeito da progressão dos espíritos. E até o final, poderemos responder essa pergunta de acordo com o nosso estudo e nosso conhecimento. Então, fica aí essa reflexão para todos nós. Próximo. Dando início às perguntas do Livro dos Espíritos, Allan Kardec começa com a pergunta 120. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? E os espíritos nos respondem: pela fieira do mal, não, mas pela da ignorância. Deus nos fez com perfeição e potencial. Não há espíritos mais favorecidos, nem menos favorecidos nas bênçãos do Senhor. Todos nós sabemos que as almas foram feitas simples e ignorantes. E na medida que nós vamos nos despertando nas qualidades espirituais, nós passamos a nos instruir, compreendendo as leis do Criador. Os erros que nós vemos e entendemos como os erros são, na verdade, meios de educação que nós temos nessa nossa grande escola universal, que é a Terra. A ignorância, ela nos induz às coisas fáceis. E as coisas fáceis são o quê? São ilusórias. São necessárias para nos fortalecer no bem e nas diretrizes do amor e da caridade. A ignorância é um estado dos espíritos primitivos, que desconhecem as leis de Deus. Para respeitá-las, é necessário o quê? Esforço, trabalho e sacrifício. E geralmente nós vamos pelo caminho mais fácil. Próximo. Na pergunta 121, Kardec fala dos espíritos. Por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? E os espíritos não respondem. Não têm eles seu livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus? Criou-os simples e ignorantes, isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus tornaram-se assim pela própria vontade. Quando o espírito recebe, por misericórdia de Deus, o livre-arbítrio, juntamente com ele, nós recebemos o quê? A inteligência. Para que possamos fazermos o uso da inteligência para poder saber o caminho mais próprio ao nosso bem. Os caminhos são muitos, mas em todos eles se irradia a justiça. Os que não desejam mais errar, os fazem por experiências que colheram nas ilusões. E os que permanecem no caminho do erro, um dia irão aprender. Para isso, precisamos sempre meditar, cada vez mais, e estudar, para que possamos escolher sempre o melhor caminho, o caminho do bem. Próximo. Pergunta 122. Como os espíritos em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, podem ter a liberdade da escolha entre o bem e o mal? Há neles um princípio, uma tendência qualquer, que os leve de preferência a um caminho do que a um outro? E os espíritos não respondem:
O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Não haveria mais liberdade se a escolha fosse provocada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que ele cede em virtude da sua vontade livre. É a grande figura de queda do homem. Próximo. E Kardec aqui divide a pergunta 122 nos itens A e B. No item A, ele continua perguntando: de onde vêm as influências que se exercem sobre ele? Nos espíritos imperfeitos que procuram apoderar-se dele, dominá-lo, e que ficam felizes por fazê-lo sucumbir. Foi o que se quis simbolizar na figura de Satã. No item B, essa influência só se exerce sobre o espírito em sua origem? E os espíritos respondem: ela o segue na sua vida de espírito, até que ela tenha tanto domínio sobre si mesmo que os maus renunciem a obsidiá-lo. O livre-arbítrio, ele surge de acordo com a evolução da alma e cresce com ela. Se ela não tem, no princípio, uma consciência perfeita no que deve fazer, é ignorante daquilo que escolhe. Eis porque não deve ter culpa do que faz. Disse Jesus que a verdade liberta as criaturas. Nós cedemos às tentações dos espíritos inferiores se vivermos na inferioridade. O bem domina todas as consciências, porque fomos feitos pelo amor, por amor e para o amor. As influências do mal somente ocupam as mentes que vibram na mesma direção. A escolha é compatível com a nossa evolução já alcançada. As influências que sofremos, na verdade, nós permitimos essas influências quando nos deixamos levar por pensamentos, quando ainda não conseguimos dominar os nossos vícios, que acabam atraindo realmente esses irmãos ainda que não conhecem o bem. Próximo. Pergunta 123. Por que Deus permitiu que os espíritos pudessem seguir o caminho do mal? E os espíritos nos respondem: como ousais pedir a Deus contas de teus atos? Supondes poder entender seus desígnios? Podeis, todavia, vos dizer o seguinte: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher, que ele deixa cada um por quanto cada um tem o mérito de suas obras. O caminho escolhido pela alma é compatível com seu despertamento espiritual. Cada um tem um tempo, cada um desperta em um momento. As qualidades morais sempre dirigem a nossa vontade. Na nossa jornada, nós encontramos espíritos que nos influenciam para o mal, mas somente cedemos se os pensamentos encontrarem aceitação de nossa parte. Não é culpa de ninguém, a não ser de nós mesmos que permitimos isso. O que chamamos de queda, de erros, são processos usados na natureza para nos educar. Tudo que acontece conosco é para nos dar mais vida e consciência dessa mesma vida. Quem procura o bem, tem nela sua defesa. E o tempo todo nós somos amparados pela espiritualidade para seguir no caminho do bem. Só depende de nós. Próximo. Pergunta 124. Visto que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto, há sem dúvida graus entre esses dois extremos?
E os espíritos nos respondem: sim, certamente, e constituem a grande maioria. Não há injustiça em ponto algum da criação. Recebemos o que merecemos. Tudo o que passamos são processos usados pelo progresso e dirigido por entidades espirituais que nos governam. Nada acontece por acaso. Se precisamos da dor, ela nos vem para nos despertar. Porque geralmente aprendemos somente nesses momentos. Quando estamos bem, não reconhecemos a presença de Deus, esquecemos. Quando estamos em momentos de dor, de tristeza, recorremos a Deus e ao fortalecimento da nossa fé. Se existe alguém que está demorando em caminhos difíceis, espera e ora por ele. Jesus nunca se esquece de nenhuma de suas ovelhas. O nosso dever é trabalhar para a nossa melhoria. Próximo. Kardec continua. Pergunta 125. Os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Os espíritos nos respondem: sim, mas as eternidades serão mais longas para eles. Todos os graus de superioridade existentes na criação de Deus são acessíveis a todos os seus filhos. Não existe diferença. Deus é Pai. E fazemos isso com nossos filhos. Nós damos oportunidades iguais a todos eles. Não tratamos de formas diferentes. Todos têm a mesma chance e mesma oportunidade de crescer e evoluir. A verdade absoluta existe somente para Deus. Cada criatura salva a si mesmo pelo conhecimento da verdade, que existe em todos. Sendo Cristo o nosso guia, nosso modelo maior, que nos ajuda a conhecer a nós mesmos. E só através do conhecimento de nós mesmos, do autoconhecimento, partimos para a nossa melhora. Quando reconhecemos que ainda nos prende a sentimentos inferiores, a ações inferiores, quando reconhecemos isso, passamos a mudar. Próximo. Pergunta 126. Os espíritos que chegaram ao grau supremo, após ter passado pelo mal, têm menos mérito que os outros aos olhos de Deus? E os espíritos nos respondem: Deus contempla os transviados de igual maneira e os ama a todos com o mesmo coração. Eles são chamados de maus porque sucumbiram. Antes não eram senão simples espíritos. Deus não assiste um filho mais do que o outro, por ser todo justiça. Todos os espíritos passam por processos de evolução. Espírito algum, conhecendo a eficiência do bem, escolhe o mal, por saber que a vida é uma sementeira em que se colhe aquilo que se planta e semeia. Que possamos procurar a ler mais, a orar com mais humildade, a exercitar o amor e a caridade. Assim, as leis do Criador ficarão visíveis na consciência. E aqueles que estão um pouquinho mais à frente, que possam ajudar os que estão lá atrás, ajudando o próximo. Isso que Deus quer, a caridade, o amor. Próximo. Chegamos à nossa última pergunta do Livro dos Espíritos da tarde de hoje.
Pergunta 127. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? E os espíritos nos respondem: são criados iguais, mas não sabendo de onde vêm. É preciso que o livre-arbítrio siga seu curso. Progridem mais ou menos rapidamente, tanto em inteligência como em moralidade. Viemos todos de um princípio único que se fundamenta em Deus. Os espíritos são criados iguais quanto a tudo que existe de atributos. O que ocorre é que uns despertam mais depressa os dons que podem escolher pelo seu livre pensar. Depois dessas perguntas, todas são muito parecidas, né? Porque Kardec ele vai cada vez mais indo a fundo nos seus estudos, nas suas perguntas para os espíritos. Será que depois de analisarmos todas elas, de refletirmos, o que responderíamos em relação à essência do homem? Essa essência é boa ou ruim? Será que já conseguimos responder? Acho que sim, né? Somos todos criados simples e ignorantes. Depende somente de nós essa melhoria. As leis de Deus estão gravadas na nossa consciência, mas precisamos despertar para isso. O trabalho, ele pode ser longo, difícil, mas somos ajudados o tempo todo pelos amigos espirituais. E todo dia temos uma nova oportunidade. Cabe a nós querer. Próximo. Para finalizar o nosso estudo da tarde de hoje, eu coloquei essa frase, que está em São Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho a que ela conduz. E muitos são os que por elas entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz. É a quão poucos a encontram. Ou seja, a porta ela é larga para as coisas fáceis, para as tentações, para a materialidade, para a vaidade, mas ela é estreita para o trabalho, para o reconhecimento dos nossos vícios, do nosso egoísmo, de ainda não pensarmos no próximo como irmão. Mas a espiritualidade, a doutrina espírita, ela está aqui para nos ajudar a passar por essa porta, a passarmos com o trabalho, com o estudo, com o conhecimento, mas principalmente com a nossa mudança. A mudança para o bem, para o amor, para a caridade. Um beijo no coração de todos vocês e uma boa tarde.
Boa tarde a todos. Meu nome é Ana Maria, sou trabalhadora do Centro Espírita Miguel e vou trazer para vocês hoje o estudo do Evangelho. Nós estamos no capítulo 28, estamos estudando as coletâneas de preces espíritas e o nosso item de estudo hoje é o 77, preces pelos doentes. Vamos ao nosso estudo. Bom, nós vamos dar início ao nosso estudo dando uma definição do que é uma doença. Doenças são distúrbios que alteram as atividades de algum órgão ou até mesmo de todo o organismo, normalmente originando sinais e sintomas desagradáveis. As causas são as mais diversas e podem ser desencadeadas por organismos patogênicos, tais como o vírus, as bactérias, por problemas genéticos, por fatores emocionais e, em alguns casos, por fatores completamente desconhecidos. Conhecer a causa de uma doença é fundamental para poder dar início ao tratamento e administrar corretamente o medicamento ou iniciar uma terapia eficiente. Para a realização de um diagnóstico, é essencial a procura de um profissional, quer dizer, de um médico, uma vez que somente esse profissional está apto para fornecer as informações corretas. Diversas doenças apresentam sintomas semelhantes. Por essa razão, nem sempre a doença que um indivíduo apresenta será a mesma do outro indivíduo. As doenças, elas fazem parte da vida dos seres humanos. Desde a antiguidade, os cientistas vêm batalhando numa guerra incessante para descobrir a causa, o desenvolvimento e como debelar, quer dizer, curar as doenças que surgem em nosso planeta. E nesta batalha, muitas doenças já foram debeladas e outras prevenidas ou evitadas. Muitas pessoas não gostam de ouvir falar em doenças, mas elas estão bem pertinho da gente, fazendo parte da nossa natureza ainda inferior e do planeta em que vivemos, não é? Não podemos esquecer que até os animais e as plantas também ficam doentes. Se nós meditarmos um pouco, vamos lembrar que no tempo em que Jesus esteve encarnado aqui no planeta, a doença da época era a lepra. E muitos leprosos iam até ele para serem curados. Quem conta essa passagem é Lucas em seu Evangelho, no capítulo 17, versículo de 11 a 19. Ele relata que Jesus, ao entrar numa aldeia, vieram ao encontro dele 10 leprosos, que bradavam em alta voz: Mestre, tem piedade de nós. E Jesus disse: Ide mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto eles estavam indo, ficaram limpos da doença. De acordo com Luiz Carlos Gurgel, no livro Passes Espíritas, ele nos diz que as doenças podem chegar até nós de 3 maneiras diferentes. Primeiro, doenças fluídico-ambiente. São doenças que vêm em forma
de contaminação pelas emanações fluídicas do ambiente, fluidos estes de qualidade inferior. Nós emitimos e absorvemos fluidos deletérios, estes fluidos contaminados de sentimentos e pensamentos negativos. O André Luiz, de acordo com esse assunto, no livro Domínios da Mediunidade, ele nos diz que estes fluidos infecciosos da Terra são diariamente extintos ou combatidos pela irradiação solar e formação fluídicas inquietantes de todo momento são aniquiladas ou varridas do planeta pelas energias superiores dos espíritos. Os raios luminosos da mente orientada para o bem incidem sobre as construções do mal, a feição de descargas elétricas. Quer dizer, tanto o Sol como esses espíritos estão sempre limpando o ambiente desses miasmas que são lançados na atmosfera. Nós sabemos que os fluidos da Terra são neutros, chega até nós neutros. Agora, os tipos de pensamentos e sentimentos dos espíritos é que lhes imprime determinadas características. Agora, como qualquer doença, devemos nos prevenir. Isto é, evitar de todos os meios possíveis de absorver os fluidos de qualidade inferior. Como nós vamos fazer isso? Mantendo o nosso padrão vibratório elevado, cultivando bons pensamentos, bons sentimentos. Assim evitaremos entrarmos em sintonia com fluidos de qualidade inferior. A outra doença é doenças obsessivas. São doenças provocadas pelos obsessores. Ao longo de nossas inúmeras encarnações, se prejudicamos alguém por ação ou por omissão, usando de egoísmo, vaidade pessoal, praticando violência, pregando desunião e por aí vai, contra os nossos irmãos, transformando-os em vítimas, muitos deles imbuídos de sentimento de ódio, de rancor, vêm em busca da vingança, transformando em obsessores. São chamados obsessores kármicos. Existem também aqueles espíritos que não querem o mal do encarnado, mas se afinizam com eles devido às mesmas aptidões, os mesmos gostos, e os elegem companheiros, causando ao encarnado desarmonia fluídica e muitas vezes estabelece simbiose entre obsessor e obsidiado, né? Isso acontece muito com as pessoas que têm o vício de bebida, o vício da droga, né? Então, aqueles espíritos que também tinham esse vício se aproximam desses encarnados. E aí acontece essa simbiose. Algumas vezes o espírito ele não tem noção de que já desencarnou e se aproxima dos encarnados. São espíritos que não precisa ter vício nenhum, apenas ele era muito materialista, né? E se aproxima do encarnado. Ele desencarna, mas fica ali perto do encarnado. E transmitindo a ele, ao encarnado, os sintomas da doença
ou do acidente que lhe causou a morte, não é? E aí esse encarnado também começa a sentir aqueles mesmos sintomas que o desencarnado, que aquele espírito desencarnou. E a última forma de doença são as doenças kármicas. O título já diz, doenças kármicas. São doenças que nós procuramos em determinada encarnação, quando prejudicamos o nosso organismo. Por exemplo, o suicida. Aquelas pessoas que têm o vício da bebida, o vício do fumo, das drogas, dos excessos alimentares. Essas pessoas vão acumulando, né, em seu organismo, vai prejudicando o seu organismo, né? E em qualquer caso, sempre que nos colocamos como os responsáveis, direto ou indireto, dos prejuízos causados ao nosso organismo, estaremos nos colocando na condição de devedores perante a lei de Deus. E mais cedo ou mais tarde, teremos que corrigir os desvios praticados e compensar os prejuízos causados. E geralmente, estas compensações vêm nas encarnações seguintes. Se o erro cometido está ligado ao aspecto funcional do organismo, a ação corretiva desencadeia de imediato, isto é, ao encarnar. Isto porque são lesões que estão no perispírito e vão se manifestar no corpo físico. Tenhamos a certeza que as doenças fazem parte das provas de nossas vidas. Em mundos mais elevados, física e moralmente, o organismo humano, mais depurado e menos material, não está sujeito às mesmas enfermidades. E o corpo não é minado silenciosamente pelos danos das paixões. É preciso que tenhamos resignação e sofrer as consequências dos meios em que estamos vivendo, até que possamos ter méritos para mudar a situação. Lembrando sempre que Deus nos dá toda a oportunidade de amenizar ou até mesmo de curar nossos sofrimentos. Ao lado das medicações comuns elaboradas pela ciência, nós temos também o magnetismo, que nos faz conhecer o poder da ação fluídica. E o espiritismo também nos mostra outra forma da gente ter os nossos sofrimentos amenizados, que é na mediunidade curadora e na influência da prece, não é? E nós vamos fechar esse estudo lendo a prece que Kardec colocou, não é? A prece ditada pelo doente, que diz assim: Senhor, Tu és todo justiça, portanto a doença que entendeste de me enviar, por certo a mereci, porque jamais fazes sofrer sem que haja uma causa. Eu me entrego à tua divina misericórdia para a minha cura. Se for do teu desejo me devolver a saúde, que o teu santo nome seja bendito. Se ao contrário ainda devo sofrer, que ele seja bendito da mesma forma. Eu me submeto a teus divinos desígnios, sem lamentações, porque tudo o que fazes só pode ter por objetivo o bem
das tuas criaturas. Faze, ó meu Deus, com que esta doença seja para mim uma advertência salutar, que me faça refletir sobre minha própria existência. Eu a aceito como uma expiação do passado e como uma prova para a minha fé e a minha submissão à tua santa vontade. Então está aí, pessoal, esse estudo falando sobre as doenças, que tenhamos aprendido muito com ele. Graças a Deus. Ao término da nossa reunião no dia de hoje, te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por nos dar a oportunidade de estar aqui presente, contribuindo com nossos estudos. Ampara-nos, Senhor, sempre, para que possamos estar sempre firmes em nossos propósitos de colocar em prática a nossa transformação moral. Assim, Senhor, com a certeza da tua misericórdia por todos nós, que está sempre nos dando oportunidades de aprendizados, de esclarecimentos. E também, Senhor, pelo amparo dos amigos espirituais, que no momento do estudo estavam junto de nós nos amparando. Te pedimos assim, Senhor, permissão para encerrar a nossa reunião no dia de hoje. Sê conosco sempre, Senhor. Graças a Deus. Pra que toda manhã venha nos brindar com o orvalho em seus raios de luz. É preciso esforço para superar qualquer sombra que se faça em mim, para que eu veja toda boa nova, caminho de amor sem fim. Nova alvorada, passos na estrada, eu novo em mim. Sei que vou contar com sua mão, irmão. Toda escolha mete em nova direção, de olhar e ver, de ouvir e crer, de sentir e perceber, pra andar descalço, pra voar mais alto, ser feliz com Deus em mim.
pra lá, na evangelização. Vamos que é certo, paz, amor e união. Vem que é tri. Vamos lá aprender o Evangelho de Jesus e deixar entrar na mente, o coração e sair das nossas mãos. Oba, é dia da evangelização. Que alegria! Oba, é dia da evangelização. Que alegria! O mundo pode ser melhor, 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 melhor. O mundo pode ser melhor, 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 melhor. Depende de mim, depende de você, depende de todos, é só querer. Depende de mim, depende de você, depende de todos, é só querer. La ya la, la la ya la ya, la ya la ya la ya, la ya la, la la ya la ya, la ya la ya la ya. Depende de mim, depende de você, depende de todos, é só amar. Depende de mim, depende de você, depende de todos, é só amar. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Nesse momento, iniciando a prece, vamos fechar os nossos olhinhos, serenar os nossos corações, nossa mente e começar a agradecer por tudo aquilo que a gente recebe e não faz nem ideia, porque sabemos que tudo ao nosso redor são bênçãos do Pai para cada um de nós. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos agora, nesse momento, juntos, mesmo que seja virtualmente, estudando o Evangelho de Jesus, aprendendo um pouco mais sobre a doutrina dos Espíritos. Que possamos estar em prece, orando pelos nossos irmãos, que é um trabalho nosso, que é através dessa oportunidade que exercemos a caridade, de orarmos uns pelos outros, agradecendo essa oportunidade. Somos como que formiguinhas trabalhando de pouquinho em pouquinho, agradecendo tudo que temos, mas também pedintes que somos. Te pedimos nesse momento, Senhor, que cuide de nossos irmãos enfermos, dos nossos irmãos que estão privados da liberdade material, dos irmãos que estão aflitos,
com medo. E assim, Senhor, te pedimos que sejamos fortes diante de todos os acontecimentos, que possamos ser fortes e que possamos colocar em prática os seus ensinamentos a partir desse momento em que estamos com nossos pensamentos elevados a Ti, pedindo pelos nossos irmãos, pelos nossos queridos e por nós mesmos, que saibamos aproveitar esta oportunidade. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Oi, galerinha do GEAL! No nosso GEAL de hoje, a gente vai estudar o tema Pluralidade dos Mundos Habitados. Tem uma passagem na Bíblia que está no Evangelho de João, lá no capítulo 14, versículos 1 a 3, onde Jesus nos diz que há muitas moradas na casa de seu Pai. E é isso que a gente vai estudar um pouquinho melhor hoje. Kardec também perguntou mais ou menos assim, lá no Livro dos Espíritos, há vida em outros planetas? E você sabe o que os espíritos disseram? Sim, há vida em outros planetas. E mais, nós, seres humanos que vivemos na Terra, estamos longe de ser, como a gente acha, o primeiro em inteligência, em bondade, em perfeição. Há mundos muito mais evoluídos e há mundos mais primitivos que a Terra. Na questão 185 do Livro dos Espíritos, os Espíritos vão explicar para a gente que os mundos vão evoluir também, assim como os Espíritos, e esses mundos vão evoluir de acordo com a nossa evolução. Então, é nossa responsabilidade aprender cada vez mais, ser cada vez melhores, para que toda a Terra possa evoluir junto conosco. Olha que coisa bonita, né? E é então assim, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, que a gente vai aprender que essas diversas moradas têm diversas categorias de mundos habitados diferentes, de acordo com o grau de evolução das pessoas que moram em cada local. Aposto que você já está morrendo de curiosidade e louco para poder aprender um pouquinho mais a respeito desses outros mundos que habitam seres diferentes por aí. Porque assim como disse Jesus, há várias moradas na casa do Pai. E é esse o tema do nosso estudo de hoje. Empolgado? Vamos lá? O universo não tem fim e há vários mundos habitados, em diferentes níveis de evolução. Isso significa que há mundos mais evoluídos e felizes do que a Terra, assim como há mundos mais primitivos. A Terra está classificada como mundo de provas e expiações. Encontra-se em transição para se transformar em mundo de regeneração. Todos os seus habitantes podem ajudar a torná-lo um planeta melhor e mais feliz, onde prevaleça o bem. Hoje vamos aprender que existem vários mundos habitados além do nosso. Sim, Deus nosso Pai é muito inteligente e bondoso. Nunca cria nada que não possa ser utilizado. Nosso Mestre Jesus já nos falou: há muitas moradas na casa de meu Pai. Mas não podemos esquecer que cada um desses mundos tem um tipo de evolução. Alguns são mais evoluídos, enquanto outros um pouquinho menos. E cada um oferece ao espírito a morada de acordo com a sua evolução. Vamos comigo conhecer todos esses mundos?
O primeiro mundo que iremos conhecer é o mundo primitivo. São chamados assim logo que Deus os criou. Lá, as pessoas ainda só pensam nas coisas materiais, deixando de lado o amor e a caridade. Vocês sabiam que a Terra já foi um mundo primitivo? Sim, mas agora evoluímos. Estamos no mundo de provas e expiações. Este mundo em que vivemos, as pessoas ainda não conseguem seguir os ensinamentos do Mestre Jesus. Por isso, é muito importante nossas aulinhas de evangelização. Com elas, vamos aprender a praticar esses ensinamentos e ajudar o nosso planeta a evoluir mais rápido, pois a Terra está começando a passar por uma mudança de planetas de provas e expiações para um planeta de regeneração. Os planetas de regeneração são aqueles em que as pessoas passam a seguir no caminho do bem, mas ainda vamos ter algumas pessoas que não querem seguir nesse caminho. Por isso, ainda irá existir algumas provas. Já nos mundos felizes, as pessoas já praticam o amor e a caridade, e o bem lá predomina. E por fim, temos os mundos celestes e divinos, onde moram os espíritos já evoluídos. Lá só existe o bem. Olá, galerinha do GEAL, tudo bem com vocês? E aí, gostaram dos vídeos? Bem legais, não é? Nós hoje vimos com esses vídeos que há vários mundos habitados além do nosso, desse nosso planeta Terra, sabe? Pois Deus, que é nosso Pai, em sua eterna sabedoria, não faz nada sem utilidade. Ele criou e continua criando várias estrelas, planetas, satélites por todo o universo. E se nós pensarmos que este universo é infinito, então devem existir diversos planetas em várias constelações que nós nem conseguimos ver. Esses mundos criados por Deus servem de moradas para os espíritos, que somos nós, e que também somos criados por Deus. E cada mundinho desse que é criado por Ele é adequado ao grau de evolução desses espíritos. Vamos pensar melhor? Então é assim: os espíritos vão viver nesses mundos mais ou menos evoluídos de acordo com o seu adiantamento moral. No Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, tem a questão número 55, que fala sobre a pluralidade dos mundos. Kardec fez a seguinte pergunta: todos os globos que circulam o espaço são habitados? E aí os espíritos dizem que sim, que Deus povoou os mundos de seres vivos, concorrendo todos ao objetivo final da providência divina. E o que seria esse objetivo final? É o aperfeiçoamento, a evolução dos espíritos. E para isso, esses mundos são divididos em categorias. Os primeiros mundos são os primitivos. São aqueles ainda muito materiais, destinados às primeiras encarnações dos espíritos. A vida nesse mundo é totalmente voltada para a sobrevivência. Os espíritos encarnados precisam desenvolver aptidões para sobreviver, como aprender a caçar para se alimentar e a se proteger. Eles ainda não têm os sentimentos muito bem desenvolvidos, e a lei da sobrevivência é a que prevalece. Depois vem os mundos de provas e expiações. É nesta categoria que a Terra se enquadra. Nestes mundos, há o bem e o mal convivendo, mas o mal ainda predomina, porque as pessoas estão ainda desenvolvendo bons sentimentos. A ignorância, o egoísmo e a violência ainda vivem nestes planetas.
Em seguida, vêm os mundos de regeneração, que é para onde a Terra está indo, sabe? Nós estamos evoluindo para este mundo. O bem já prevaleceu, mas ainda existem alguns casos em que os defeitos falam um pouquinho mais alto. Mas todos já se ajudam e desejam o bem. Há um esforço de verdade em fazer o bem ao próximo. Logo depois, vêm os mundos felizes. Neles, os espíritos já são bons. Eles não praticam mais o mal e trabalham para ajudar o progresso de todos. E, finalmente, os mundos celestes. Estes mundos servem de morada para os espíritos já elevados, aqueles que não precisam mais reencarnar. Nesses mundos só existem um bem verdadeiro. Ah, deve ser legal viver lá, não é mesmo? E sabe o que é mais legal disso tudo? Saber que um dia chegaremos lá. Pois é a partir da evolução de nós, espíritos, que os planetas também evoluem. Então, galerinha, nós temos que nos esforçar em nos tornar pessoas melhores para ajudar também o nosso planeta a evoluir nas escalas. Tá bom? Agora vamos para a nossa atividade? Um beijo em todos. Tchau, tchau. Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Chegou o momento da nossa atividade. E como vocês podem ver, a atividade de hoje é um quebra-cabeça. Vamos começar? Primeiro, eu vou tentar separar as pontas do nosso quebra-cabeça. Vamos lá? Só arrastar. Olha, já vi que essa aqui encaixa com esse. Será que vamos ter planetinhas? Tá parecendo que sim. Aqui já temos uma ponta. Olha, essa daqui encaixa e formamos um planetinha azul. Temos uma outra ponta aqui embaixo e a ponta de cima. Olha, essa daqui é a partezinha do sol. Encaixamos. Achamos agora a outra ponta daqui. A ponta de cima. Vamos ver se eu consigo encaixar. Olha, pelo formato das pedras, eu acho que essa pedrinha se encaixa com essa daqui. Vamos ver? Sim, encaixou. Agora o restinho desse planetinha tá conectado aqui embaixo. Pronto, já formamos aqui 2 planetinhas. Vamos ver se a gente consegue ligar esses 2 pedaços. Então agora já são 4 planetas. Vamos conectar mais esse daqui que está faltando. Olha, tem um pedaço do Sol aqui. Vamos ver se encaixa. Encaixou direitinho. Vamos agora continuar para ver se a gente consegue formar mais planetas. Tem essa pontinha aqui de pedra para encaixar. Esse aqui tem um pedacinho marrom, que deve encaixar com esse daqui. Agora, essa pontinha tem um pedacinho vermelho. Pronto, encaixamos. Esse aqui tem um pedacinho que eu acho que é a Lua com a Terra. O restante da Lua, da Terra. E encaixando agora um outro planeta. Terminamos de formar o nosso sistema solar. No nosso sistema solar, cada planetinha também tem o seu grau de evolução, que é diferente dos outros.
como a tia Simone explicou, a Terra é um planeta de provas e expiações, que está caminhando para a regeneração. Já Júpiter, sabemos que ele é o mais adiantado de todos os planetas do Sistema Solar. O link dessa atividade de hoje vai estar na descrição do vídeo da sessão pública, tá bom? Se divirtam bastante. Beijos, até a próxima! Amado Mestre Jesus, que bom que estivemos juntos, estudando, aprendendo, que nossos pensamentos estavam juntos, irmanados nesse aprendizado. Queremos te agradecer por essa oportunidade que tivemos de estar contigo, de procurarmos seguir os teus passos. Mestre querido, envolva a cada um de nós, todos nós em humanidade, em sentimentos de paz, de luz, harmonia e respeito para com o outro, respeito para com a gente mesmo. Obrigada, Mestre, pela oportunidade que temos nessa encarnação de estar contigo, seguindo os teus passos e indo em direção ao Pai. Que haja paz, haja luz, respeito e compromisso com o nosso irmão. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.